a leitura da aula de Srilacharya Maharaj, que nós começamos ontem à noite. Eu estou sentado hoje na cadeira porque eu machuquei a perna. Na verdade, machuquei o membro inferior, né? Então, eu tive um estiramento na posterior da coxa e posterior da perna. Então, não estou conseguindo sentar no chão. Já ontem foi difícil. Hoje de manhã eu não consegui fazer o programa da manhã, porque de manhã estava doendo muito, eu não consegui fazer o programa. E agora, então, eu estou tendo que sentar aqui na cadeira, porque no chão não iria ter condições de ficar sentado. E então, me desculpem a aula também, se hoje não estiver muito concentrado, porque está doendo bastante, né? E é difícil a gente fazer assim, com dor, né? Mas, enfim, vamos tentar fazer o que dá, pedir a misericórdia de Acharya Maharaj, de Gurudeva, de Shilasiddhar Maharaj, de todo o Guru Varga, para que nós podemos ler um pouquinho aqui o Harikatha de Srilacharya Maharaj, pelo menos falar, se não vai dar para fazer o programa até às 9, vou tentar fazer o programa até a hora que der. Então, nós lemos ontem à noite já, Srilacharya Maharaj tinha falado, né? Servir ao Senhor Supremo e querer algo em troca é Karma Misra Bhakti. Então, quando a gente serve Deus querendo algo em troca, Karma Misra Bhakti. E a maioria da população mundial faz isso. Ontem à noite já falamos isso. A maioria da população mundial, ela serve Deus querendo algo em troca. Ou querendo saúde, ou querendo riqueza, dinheiro, ou ela está querendo um bom relacionamento, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, enfim, que a saúde do pai, da mãe, dela própria melhore. Isso é Karma Misra Bhakti. Servir Deus querendo algo em troca, pedindo algo em troca para ele. E Srilacharya Maharaj falou, nós lemos ontem, que fazer isso é fazer de Deus o nosso empregado. Isso é subornar Deus, tentar subornar Deus. E ele diz, ontem lemos também, só vou dar uma pincelada rápida sobre isso. Na Índia é muito comum adorar Durga, Kali, adorar Ganesha, adorar vários semideuses para querer algo em troca, algo material em troca. E ele fala, isso é subornar, é tentar subornar o semideus e tentar subornar Deus. Nós temos que fazer o serviço sem querer nada em troca, o serviço incondicional. Enquanto nós estivermos fazendo isso, é uma mistura de karma com devoção. Não é devoção pura. E a maioria de nós faz isso. Continuando aqui a leitura. Então, isso é devoção misturada com buscas materiais. Há também Jnana Misra Bhakti. O que quer dizer isso? Jnana Misra Bhakti. É a devoção misturada com a busca por conhecimento. Tem muitas pessoas que buscam por conhecimento. Elas querem saber todas as escrituras, elas querem ler os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, elas querem ler o Vedanta Darshana, elas querem ler o Śrīmad Bhagavatam, é Jnana Misra Bhakti, é devoção misturada com a busca por conhecimento. Muitos querem isso, na verdade. E também existe Jnana Shunya Bhakti, é a devoção desprovida de busca do conhecimento. Jnana Shunya Bhakti. Essa é a devoção que nós temos que buscar.
a devoção desprovida de conhecimento, a devoção desprovida de nós querermos algo em troca com a vida devocional. E Srila Maharaj já falou, toda vez que você faz algo querendo em troca, você serve Deus querendo em troca, algo em troca, isso não é devoção, é uma mistura. E essa mistura de devoção com pedir algo em troca vai lhe produzir karma. Você vai ganhar karma em troca disso. E também existe, que é a mais difícil, né? Shuddha Bhakti, devoção pura, espontânea e desmotivada. Karma Mishra Bhakti significa eu darei algo a Deus e receberei algo em troca. E aqui Srila Maharaj lemos ontem, ele falando que tem muitos hindus, a maioria dos hindus, na verdade, eles dão arroz para a missão, eles doam arroz para Deus, mas eles pedem uma colheita mais farta, uma colheita boa. Então, eles estão doando para Deus, mas eles estão barganhando com Deus. Eles estão subornando Deus. Olha, eu vou te dar tanto de arroz, mas você vai me dar mais arroz ainda na minha colheita. Isso é barganha com Deus. Isso é subornar Deus. Deus não está sujeito ao nosso suborno. Deus não é nosso empregado. Não temos que pedir nada para Deus, nada material. A única coisa que podemos pedir para Deus é mais devoção, mais fé. Pedir para Deus, para Ele nos dar o serviço a Ele, vida após vida, incondicional, serviço incondicional, vida após vida. Isso é a oração verdadeira que nós temos que fazer para Deus. Então, o Srila Maharaj continua falando aqui. Essa é uma relação lojista-cliente. É como o dono da loja e o cliente. Você tem uma loja, você vai lá, você vende para o cliente e o cliente te dá dinheiro. Então, é uma troca. Da mesma forma, você vai lá, você doa para o templo, você doa para a deidade, mas você quer algo em troca. E normalmente a pessoa quer mais. Ela doa uma saca de arroz, ela quer uma colheita cheia de arroz. Ela quer sempre mais. Se ela doar um pouco para Deus, ela quer mais. Isso é muito comum. O hinduísmo é assim, basicamente. Quem adora semideus, quem não adora, na verdade, não é Gaudiya Vaishnava, a maioria deles fazem isso. Eles oferecem incenso para Deus, eles oferecem boga, comida para Deus, eles oferecem flores para Deus, mas eles estão esperando de Deus algo em troca. Isso não é incondicional, isso é uma condição. Ele dá, mas ele quer algo em troca. E isso não é apropriado. Eu darei algo e receberei algo em troca. Esta é uma relação lojista-cliente. Você vai a uma loja, você paga algum dinheiro e compra um pouco de manteiga, por exemplo, ou óleo. Da mesma forma, existem templos onde você deve pagar para ver ou oferecer reverências à deidade. Então, veja só o que Srila Maharaj falou. Tem templos que você paga para prestar a reverência, você oferecer reverência para a deidade. Tem templos que você paga para ver a deidade. Existem templos aqui no Brasil também, Gaudiya Vaishnavas, e não só o templo, mas pessoas que são vestidas de sannyasi, que prometeram para o Guru dar
o corpo, a mente, o pensamento e as palavras exclusivamente para Deus. Ele fez esse juramento para o Guru Sannyasi dele. E ele está cobrando para dar aula do Bhagavad Gita. Ele está cobrando para dar aula do Srimad Bhagavatam. Como isso é possível? Então existe sim esse tipo de devoto, existe sim esse tipo de pessoas que administram o templo, mas eles cobram para a pessoa ver Deus. Eles cobram para a pessoa prestar a reverência a Deus. Isso existe. Alguns fazem disso uma regra. Quando você vem oferecer reverências, você deve me dar uma doação. Tais regras são feitas por desfrutadores materiais. Essa regra não está nas escrituras. Isso não foi dado por Srila Rupa Goswami. Isso não está em nenhuma escritura. No Bhagavata, nenhuma escritura, Chaitanya Charitamrita, nenhuma escritura séria vai falar que você tem que dar dinheiro para ver Deus. Você vai ter que dar dinheiro para você escutar falar sobre Deus. Nenhuma pessoa séria, nenhuma escritura séria vai fazer isso. Aquele que cobra, isso está no Srimad Bhagavatam, no canto 1, capítulo 1. O Srimad Bhagavatam começa falando, Shukadeva Goswami começa falando. Se alguém cobrar para te dar aula sobre espiritualidade, se alguém te cobrar para fazer aula, para você fazer aula do Gita, do Bhagavad Gita, do Chaitanya Charitamrita, ou do Srimad Bhagavatam, ou qualquer escritura, fuja dessa pessoa. Não escute o que essa pessoa tem para falar, porque isso é o quê? Isso é inauspicioso para a vida devocional daquele que escuta. Você paga para escutar sobre Deus, isso é inauspicioso. Se você ficar em casa sem fazer nada, se você ficar em casa assistindo TV mundana, é melhor do que ir assistir uma aula daquele que cobra para fazer isso. Não faça isso. Não pague para essas pessoas que estão querendo ganhar dinheiro com a devoção. Aquele que quer ganhar dinheiro vai trabalhar materialmente. Aquele que quer ganhar dinheiro não deve usar a devoção para isso. Não deve colocar o nome de Deus nisso. Silachara Maharaj falou numa aula, há bastante tempo atrás, que os macacos de Vrindavana, os macaquinhos de Vrindavana, eles já foram babajes, devotos que ficavam lá com uma shila na rua, cobrando para a pessoa tocar na shila, cobrando para ter o darshan da shila, cobrando, usando a shila, Deus na forma de pedra, para fazer comércio. Então, aí na próxima vida, eles vieram como macacos de Vrindavana. Veja só, aquele que está ganhando dinheiro com a devoção, ele não tem ideia do mal que ele está fazendo para si próprio e para os outros também. Para aquele que ouve também. Quando você chega a um rei, você deve fazer alguma apresentação. Você tem que se apresentar ao rei. Quando você vem a um guru, você vê um guru, você deve fazer alguma apresentação. Você tem que se apresentar para o guru quando você chega, quando você vê ele. E não só para o guru, para a deidade também. Quando você chega no templo, o altar está aberto ou fechado, não importa, você tem que prestar reverência para Deus. Toda vez que o altar abre e fecha, você tem que prestar reverência para Deus. Quando acaba a cerimônia, o Arati, depois do Jadwani, tem que prestar reverência para Deus. Quando acaba a canção de Tulasi Devi, o Jadwani da Tulasi Devi, você tem que prestar reverência para Deus. E quando você vê o Guru aqui, Silachara Maharaj fala, você também tem que prestar reverências para Deus. Isso é o que as pessoas
principalmente da aldeia, elas dizem: eu não gosto disso. Veja só o que as pessoas dizem. Eu não gosto disso. Eu não gosto de prestar reverência para o Guru. Transformamos o Senhor Supremo em nosso servo. Servir nós transformamos o Senhor Supremo no nosso empregado, no nosso servo. Transformamos o objeto de nossa adoração, que é Deus, em um subordinado, em um suborno. Pense em si mesmo, se é assim ou não. E, se não concordar, pode dizer, disse Lachala Maharaj, se você não tem devoção casta ao seu Guru, você nunca poderá praticar a consciência de Krishna corretamente. Tudo que você fizer será apenas uma ofensa. Então, se você não puder praticar a consciência de Krishna corretamente, prestando reverência para o Guru, para a deidade, é uma ofensa você chegar e falar: eu não gosto de oferecer reverência toda vez que abre o altar e fecha o altar. Eu não gosto de oferecer reverências ao outro devoto. Eu não gosto de oferecer reverências ao meu Guru. Isso é uma ofensa. Temos que tomar cuidado com a ofensa. O Guru, o genuíno, não é um ser humano comum. Ele veio nesse corpo humano para servir a nós, a servir Deus. Deus falou para ele: vá lá, dividoio, misericórdia às almas, distribua a consciência de Krishna. Por isso o Guru veio, o Guru genuíno veio. Não é para ganhar dinheiro. O Guru não veio para ganhar dinheiro. O Guru não veio para honrar a praçada quentinha. O Guru não veio aqui para dar aula em troca de alguma coisa. O Guru veio para dar misericórdia para todos nós. O Guru genuíno, né? Estamos falando de Guru genuíno. Agora, Silachala Maharaj, ele continua falando aqui. Outra coisa que eu quero dizer a você desse livro é isso. Gurudeva é o único abrigo para um discípulo. Gurudeva, na verdade, ele é o nosso único professor. Ele é o único professor da alma, ele é o médico da alma. Ele é aquele que vai curar a nossa doença da alma. É o único, não há outro. O Guru genuíno é único. Nosso Guru é único. Nós não temos que seguir a orientação de outro Guru, somente o nosso. Ou daqueles que estão no Guru Parampará, na sucessão discipular, claro. Mas nunca seguir o Guru de outra missão. Por isso não devemos ler livros de outras missões. Não devemos ler livros de outras filosofias. Você vai misturar as coisas. A única exceção a essa regra, que Gurudeva Shila Govinda Maharaj falou, é que nós podemos ler os livros que foram feitos, escritos por A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Os livros que foram a tradução feita por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Os comentários dessas escrituras que foram escritos por Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Mais ninguém. Ah, mas ele é da missão de Prabhupada. Não importa, não estamos autorizados. Somente o que Swami Maharaj Prabhupada fez. E, claro, os gurus da nossa missão.
Quando alguém se torna um discípulo, ele deve viver em estrita adesão ao seu guru. Se alguém pensa, vou viver como quiser, então não pode ser chamado de discípulo. Um discípulo é uma pessoa que pode tolerar o castigo de Gurudeva e que pode se moldar de acordo com o castigo de seu Gurudeva. Então, o discípulo é aquele que tem capacidade de seguir o Guru. Ele tem capacidade de receber uma bronca do Guru, e a bronca do Guru é uma orientação que ele estava fazendo errado, o Guru orienta a forma correta, e ele é capaz, o discípulo é capaz de tolerar isso, ele vai seguir o que o Guru falou. Porque se ele está fazendo errado, ele vai seguir o Guru. É muita burrice, nossa, você está fazendo algo errado, o Guru, que é o mestre nosso, ele fala qual é o correto, e nós continuamos a fazer o errado, fazer o que quiser. Isso é muita burrice. Nós temos um mestre espiritual, nós temos um Guru genuíno para nos orientar. Por quê? Porque nós estamos cegos. Silachar Maharaj já falou em aulas anteriores. Nós estamos cegos como um cego quando atravessa a rua. O cego, se atravessa uma rua, ele pode cair no buraco, ele pode tropeçar numa elevação que tem na rua, ele pode ser atropelado. Como ele vai atravessar a rua? Nós, da mesma forma, nós estamos cegos para a vida espiritual. Como que você pode chegar a ter amor puro por Deus se você não tem alguém que pode te instruir, mas alguém verdadeiro? Nós estamos falando aqui de um Guru genuíno, de um Guru verdadeiro, não de muitos que tem por aí, que fala que tudo pode fazer. Tudo pode, cante somente Mahamantra Hare Krishna e faça o que quiser. Esse não é um Guru genuíno. Esse não está falando para você, aceite o favorável, rejeite o desfavorável. Aquele que fala, não, só cantando Mahamantra tudo bem, esse não é um Guru genuíno. Pode ter certeza disso. Você tem que rejeitar o desfavorável. Todos nós temos que rejeitar o que é desfavorável à devoção. Vamos continuar aqui a leitura. Se você receber a iniciação, você entra na família ou na linhagem de Gurudeva. A riqueza de Gurudeva não são os templos, os prédios, as casas, o dinheiro. A sua riqueza é a fé, devoção e amor. Então a riqueza de Gurudeva não é prédios, não é templos, não é dinheiro. A riqueza de Gurudeva é a fé, a devoção e o amor. E ele vai passar isso para nós. Aquele que acha que o verdadeiro Guru é aquele que tem muito dinheiro, é aquele que tem vários templos, é aquele que tem fama, ele está bem enganado. A riqueza do Guru está na fé dele, está na devoção dele e no amor que ele tem. Isso é um Guru genuíno. A riqueza do Guru genuíno está aí. Não interessa se ele tem um prédio, se ele tem um templo maravilhoso, ou se ele tem, como Siddhartha Maharaj, quando fundou a nossa missão, ele tinha 3 ou 4 casas de palha, muito simples, não tinha cúpula, não tinha nada. Mas ele estava lá. Muita fé, muita devoção, muito amor. Isso é o básico, isso é o principal. Não interessa o tamanho do templo, não interessa a riqueza das pessoas, não interessa o número de discípulos que o Guru tenha.
Tem muitos que falam, nossa, aquele guru ele está crescendo tanto, ele tem milhares de discípulos. A missão está crescendo na mão daquele guru com milhares e milhares de discípulos. Isso não é o principal. Srila Siddhartha Maharaj não queria muitos discípulos. Ele queria qualidade e não a quantidade. E ele falou nas suas aulas, toda vez que tem quantidade, a qualidade se perde. Não dá para ter qualidade com quantidade. Srila Siddhartha Maharaj falou isso. Quem pode contestar Srila Siddhartha Maharaj? Ninguém. A Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele considerava, ele falava abertamente, Srila Siddhartha Maharaj é o meu guru instrutor, é o meu Shiksha Guru. Quem pode contestar o que fala Srila Siddhartha Maharaj? Continuando aqui. É isso que devemos aspirar. Nós devemos aspirar a fé, a devoção e o amor. Não prédios, casas ou dinheiro. Se alguém serve o seu guru com a esperança de obter o seu templo, isso não é serviço. Aquele que serve o guru, por isso Srila Maharaj falou, quando o devoto entra na missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele não tem que querer ser o presidente do templo. Ele não tem que querer ser brahmachari ou sannyasi. Ele não tem que querer ser o guru da missão. Ele tem que entrar na missão para servi-la. Esse é o humor correto de um discípulo. Servir, servir, servir. Depois de receber a iniciação, você deve praticar Shravana e Kirtan, Archana. Você deve servir Gurudeva com amor e afeição, extraindo devoção amorosa de seu próprio coração. Significa que você deve servir muito intensamente. Você deve estar sempre alerta sobre o que deixa Gurudeva feliz. Shripata Pasi Maharaj falava, a coisa mais importante na nossa vida é deixar o Guru feliz, deixar o teu Guru feliz. Porque o teu Guru estando feliz, Krishna está feliz. Não há nada melhor do que deixar o seu Guru feliz. E como o seu Guru vai ficar feliz? Se você praticar a vida devocional adequadamente. O Guru genuíno, ele não vai ficar feliz se você vai lá e faz uma doação grande para ele. Não é isso. Ele pode até ficar feliz com isso, mas pensando o seguinte, ele vai pensar, poxa, eu consegui fazer esse devoto compreender que ele doando o dinheiro dele para Krishna, ele está devolvendo o dinheiro dele para Krishna. O Guru até pode ficar feliz do devoto que doa para ele. Mas não porque o dinheiro é para ele, o dinheiro é para a missão. O Guru genuíno, ele não fica feliz se o devoto doa dinheiro para ele e ele vai usar para ele. Ele vai usar todo o dinheiro para a missão. Então ele vai transformar a energia do devoto, do trabalho do devoto material, em serviço a Deus. Esse é um Guru genuíno. Então nós temos que agradar Gurudeva. E para a felicidade de seu Guru. Os devotos devem desistir de tudo. É para a felicidade de Gurudeva que se deve servir. Quando você serve, você deve servir para a felicidade do Senhor Supremo e para a felicidade de seu Gurudeva. Na verdade, quando você deixa Gurudeva feliz, quando você deixa o devoto puro de Deus, o Guru genuíno feliz, Deus fica feliz. A forma de deixar Deus feliz é deixar o representante dele aqui na Terra feliz.
Krishna diz no Bhagavad Gita, eu gosto mais daquele que serve o servo do meu servo, do que aquele que serve a mim mesmo. Então Krishna fica extremamente feliz quando você serve o devoto puro. Por exemplo, quando você jejua no Ekadashi, você obtém algum resultado. Disse que, se você seguir este Ekadashi, você obterá esse resultado. Mas não é por isso que jejuamos. Se nós jejuamos no Ekadashi, Mahaprabhu fica satisfeito. Gurudeva fica satisfeito. O Senhor Supremo fica satisfeito. É por isso que jejuamos. Gurudeva me disse uma vez, não pergunte sobre o resultado do Ekadashi. Uma vez, alguém perguntou a Gurudeva, você pode falar sobre as glórias deste Ekadashi? E Gurudeva disse, eu não sei. Aí falou o nome de um devoto, que ele não quis mencionar aqui, falou, ele sabe disso. Ele não falou sobre isso. Não prestamos, não fazemos serviço na esperança de conseguir algo. Lembre-se sempre disso. Sirva o templo aqui e você será beneficiado. Jai Shila Guru Maharaj Ki Jai. Por que o devoto perguntou isso para Gurudeva? Porque cada Ekadashi está nos Puranas. Os Puranas dizem, este Ekadashi, se você fizer ele dessa forma, dessa forma, dessa forma, você receberá este benefício. Se você fizer um outro Ekadashi, por exemplo, cada Ekadashi tem uma história e cada Ekadashi fala um benefício, se você fizer ele corretamente. Mas a nossa missão, Gurudeva falou, não importa o benefício que aquele Ekadashi está te dando. Nós fazemos Ekadashi porque Mahaprabhu gosta, Gurudeva gosta, o Senhor Supremo gosta. Por isso que nós seguimos Ekadashi. Não é por causa de querer um resultado em troca. Qualquer serviço a Deus não tem que querer nada em troca. Então, alguns leem essas escrituras. Eu já li também essa escritura. Logo que entrei na missão, eu li esses Puranas. Tem uma apostila que fala cada Ekadashi o que significa. Mas isso daqui não importa. Não importa, você não tem que fazer Ekadashi ou qualquer coisa. Por exemplo, é dito também nas escrituras que no mês de Kartika, que está chegando, vai ser em outubro, se você oferecer uma lamparina Dipa para Krishna todo dia, você vai ter esse benefício. E se Lachar Maharaj falou, você tem que oferecer para Krishna a lamparina Dipa todo dia, independente se é Kartika ou não. Não é só mês de Kartika. Então nós temos que desvincular essa noção que nós temos de fazer algo querendo algo em troca. Isso não é apropriado. Não peça nada para Krishna. Faça o serviço a Krishna. Faça o serviço a Gurudeva sem pedir nada em troca. É difícil, sim, porque nós estamos acostumados. Nós fomos criados desde pequeno, nessa filosofia. Rezar para Deus para Ele dar algo para nós. Fazer novena, né, que é dito. Reúnem vários e vários devotos para pedir algo para Krishna. Mas não é isso que os gurus estão falando. Não é isso que Srila Govinda Maharaj falou. Não é isso que Srila Acharya Maharaj falou. Não precisa pedir nada para Krishna. Krishna é onisciente. Krishna sabe de tudo. Se tem alguém que sabe de tudo, é Krishna. Por que você vai pedir algo para quem sabe?
E ele não vai te dar nada que você não mereça. E o que é essa questão de merecer? Temos que compreender isso. Merecer algo significa que você fez ações na vida anterior e agora você está cumprindo o karma. Você está cumprindo a reação do que fez. Eu estou cumprindo a reação do que eu fiz. Por que eu machuquei a perna? Eu estou com dor na posterior da coxa, no posterior da perna. Por que isso? Porque é meu karma. Ninguém tem culpa disso, só eu. Eu estava em vidas anteriores, que eu fiz algo para alguém, e agora eu tenho que passar por isso. É incômodo? Claro que é incômodo. Você não consegue nem andar direito, você não consegue subir escada, você não consegue fazer nada direito. Por que isso? Porque é o karma. Agora adianta eu chegar aqui e falar assim, conversar com Deus, falar, poxa, eu fiz o programa com dor, tira essa dor de mim. Não, não é apropriado. Eu fiz o programa porque eu tinha que fazer para servir Deus. A dor é meu karma. Eu tenho que passar por essa dor. Ninguém vai passar por essa dor, somente eu. Por que isso aconteceu? Porque eu fiz algo. Ninguém tem culpa disso. Eu fiz algo. E agora estou cumprindo isso. Agora, a maioria das pessoas pedem para Deus. Deus, estou com tanta dor. Deus, estou com dificuldade. Deus isso, Deus aquilo. Não, nós temos que servir Deus incondicionalmente. E Deus vai dar o melhor para nós sempre. O ambiente é perfeito. O ambiente é perfeito. Se estamos sofrendo, é perfeito. Se estamos alegres, a mente está alegre, é perfeito. Tudo é perfeito. Não adianta reclamar de ninguém. Se alguém está te prejudicando, aquela pessoa é perfeita na tua vida para te prejudicar. Mas ela não está te prejudicando. Ela está sendo usada para você cumprir o seu karma. Essa compreensão correta. O exemplo máximo disso é Prahlada Maharaj. O Senhor Nrsimhadeva, depois que Prahlada Maharaj, ele acalmou o Senhor Nrsimhadeva, porque o Senhor Nrsimhadeva, todo mundo conhece a história do Senhor Nrsimhadeva. O Senhor Nrsimhadeva matou Hiranyakashipu, e após ter matado, aberto o abdômen de Hiranyakashipu, o demônio, fez guirlanda com o intestino de Hiranyakashipu, aquele sangue nas suas garras de leão, na boca dele. Ele estava muito irado. Isso é um passatempo de Deus. Ele estava muito, muito, muito irado, muito nervoso. E aí foram vários semideuses acalmá-lo. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. O Śrīmad Bhagavatam tem acho que 2 ou 3 páginas falando as pessoas que foram acalmar o Senhor Nrsimhadeva. Ninguém conseguiu. E aí chamaram quem? Prahlada Maharaj, seu devoto puro. E Prahlada Maharaj foi lá conversar com ele. E finalmente ele acalmou o Senhor Nrsimhadeva. Ele acalmou o Senhor Nrsimhadeva. E o Senhor Nrsimhadeva, depois de estar calmo, ele falou para Prahlada Maharaj, peça qualquer coisa que eu lhe darei. Prahlada Maharaj pensou, e aí ele falou assim, dê a liberação para o meu pai. Ele é um demônio, mas dê a liberação para ele. E o Senhor Nrsimhadeva falou, eu já dei. Ele tocou no meu corpo. Batendo em mim ou não, lutando, ele tocou no meu corpo. Então ele está liberado. Peça algo para você, o Senhor Nrsimhadeva falou. Peça algo para você, não para os outros. Peça. E aí Prahlada Maharaj falou para o Senhor Nrsimhadeva, a única coisa que eu peço é para nunca pedir nada. A única coisa que eu peço é para nunca pedir nada. Prahlada Maharaj, um devoto puro. Prahlada Maharaj é o início de Shuddha Bhakti, a devoção pura. Ele tem um relacionamento com o Senhor Nrsimhadeva de neutralidade. Não existe outro relacionamento com o Senhor Nrsimhadeva de neutralidade.
Não existe relacionamento de servidão com o Senhor Nishinradeva. É só neutralidade. Shantarasa. E ele é o início do relacionamento com Deus é Shantarasa. Então, mas Prahlada Maharaj falou isso. Me dê essa misericórdia de nunca pedir nada. E é isso que os gurus estão falando para nós. É isso que Silachar Maharaj falou para nós nessa aula aqui. Mas nós fomos criados, a maioria pelo menos, nós fomos criados na religião católica, na religião judaico-cristã. E desde pequeno nós vimos a nossa mãe e nosso pai rezar e pedir. Rezar e pedir. A família toda reza e pede. Não só católico, o budismo também, que são as que eu mais conheço. O kardecismo, que não é religião, mas eles também fazem isso. A filosofia do Kardec, eles pedem. Mas nós não devemos fazer isso. Mas temos que saber o porquê não. Não adianta somente falar, não faça isso. Nós temos que saber o porquê. E o porquê já foi falado. Se você chegou agora na aula, escute a aula depois. Já foi falado o porquê. Tudo que acontece na nossa vida material é o nosso karma. Ninguém muda isso. Ninguém. Deus não muda isso. Deus vai tirar todo o teu karma, é a única exceção. Quem fala isso é Rupa Goswami, no seu livro Shri Bhaktarasamrita Sindhu. Ele fala, a única exceção, Deus tira todo o teu karma, o karma que você cometeu agora nessa vida, ele vai tirar o teu karma que não se manifestou ainda, ele tira todo o seu karma, se você se render totalmente a ele, Sharanagati. Se você atingir Sharanagati, ele tira todo o teu karma. E aí, Sanatana Goswami, fizeram a pergunta para Sanatana Goswami. Mas por que nós continuamos aqui no mundo material, aquele que entrou em Sharanagati? Por que ele continua aqui no mundo material? Porque a alma só está nesse corpo aqui que nós estamos para cumprir karma. Quando acabar o karma que você tem nesse corpo, a alma se retira. Então a nossa alma só vai se retirar do corpo que estamos hoje quando acabar o nosso karma. Nesse corpo. E aí fica o karma para o próximo corpo, claro. E quando a pessoa entra em Sharanagati, que Krishna tira todo o karma da pessoa, o que acontece? Sanatana Goswami explicou. Você vai ficar servindo Deus aqui em Sharanagati exclusivo, espontâneo a Deus o serviço, até que Krishna queira. Então agora, se você vai viver 80, 90, 100 anos, ou mais um dia, não depende de Krishna, depende do seu karma. Já está estipulado, o seu karma quando você nasceu, já está programado o que você tem que sofrer e o que você tem que ficar alegre na mente. Já está marcado. Agora, a sua vida devocional, não. Nós temos o livre-arbítrio somente para servir Deus ou não servir Deus. Todo o resto material não temos o livre-arbítrio. O nosso ego não aceita isso, mas essa é a verdade. Então nós temos que compreender o que os gurus orientam. Hoje eu estava conversando com uma devota, ela está aqui assistindo o programa, eu estou feliz que ela está aqui. E eu não vou citar o nome dela aqui agora, mas eu fiquei conversando mais de 2 horas com ela hoje. E eu estava bem desanimado, né, com dor. Isso daí desanima a gente, né? E aí ela ligou, eu não pude atender na hora. Depois aí eu liguei para ela e nós ficamos mais de 2 horas. Quando acabou a ligação, eu acho que deu 2 horas e 3 minutos conversando. Ainda bem que a gente não paga a ligação, porque ela não mora no Brasil. Ainda bem, porque senão iria estourar o orçamento de todo mundo. 2 horas falando com outro país, né? A pessoa em outro país. Mas o que aconteceu? Eu terminei a ligação, estava animado e vim me preparar para o programa. Então, isso é associação. O que nós falamos? De Krishna.
Ela falou de Krishna, eu falei de Krishna, Harikata o tempo todo. Então, hoje, só conversando com uma boa associação, isso é boa associação. 2 horas falando Harikata. 2 horas, lembrando uma passagem, lembrando outra passagem, falando de Gurudeva, Shila Govinda Maharaj, falamos de Shila Acharya Maharaj, nós falamos de Shila Tilaka Niriha Maharaj, o atual presidente Sevaita Acharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E isso deu energia, porque é claro que você ficar 2 horas conversando tira energia de qualquer um. Qualquer um fica sem energia conversando 2 horas. Mas quando é serviço devocional, Harikata, Shiravana Kirtana. Um falou, o outro escutou, depois o outro escutou, o outro falou. Shiravana Kirtana. Isso dá energia. Srila Charmala já falou. O serviço devocional, ele dá energia, ele não tira energia. Quando você está desanimado, você não tem vontade de vir ao templo, você está cansado, vem ao templo, porque o templo, o serviço devocional vai te dar energia. Ele não tira energia, ele te dá energia. Mas como que eu posso provar isso? Não posso. Você tem que fazer e sentir. Você tem que sentir isso, não sou eu falando. Ninguém pode sentir isso por você, somente você. Então, aquele dia que você está desanimado, aconteceu tudo que você acha que é errado. Nossa, a pessoa fala, hoje aconteceu tudo errado para mim. Não, é a visão errada. Todo dia é perfeito para nós. Não existe o dia que acontece algo errado. O que aconteceu com você, comigo, é perfeito. O ambiente é sempre perfeito. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer aqui, escrever nos comentários do Facebook. Escrevam, participem da aula. Daqui não é monólogo, normalmente é um monólogo, mas participem. Façam alguma pergunta, colaborem com a aula. Nós temos alguns minutos ainda. Veja só, voltando no assunto, enquanto ninguém comenta nada, voltando no assunto sobre ganhar energia ao servir Deus. A hora que eu sentei aqui na cadeira para cantar, eu estava pensando na minha mente, veja só como a mente é traiçoeira. Srila Acharya Maharaj fala, a mente é perversa. Eu estava sentado aqui na cadeira pensando, eu acho que quando acabar a canção, eu vou me pedir desculpa e vou encerrar a transmissão. Eu não vou conseguir ficar 1 hora sentado aqui com dor. Eu pensei isso. E aí, quando comecei a ler tal, eu estava olhando o relógio para ver quanto tempo tinha passado da aula. E chegou uma hora que eu nem olhei mais o relógio, eu olhei só agora. Por quê? Porque Harikata me deu energia. O serviço devocional dá energia. E Harikata, falar de Deus, é o serviço que Mahaprabhu mais gosta. É o serviço que a Suprema Personalidade de Deus mais gosta. Então veja só como não é mentira. Não é mentira o que eu estou falando. Porque eu estou falando o que o Guru Genuíno falou. E o Guru Genuíno está falando o que Mahaprabhu falou. Ah, mas eu estou fingindo falando isso para animar as pessoas? Não. Pegue o início da aula e veja o tom de voz, veja a intensidade da altura do volume. Eu não regulei nada aqui. Por quê? Porque é claro que eu estou com mais energia agora do que no início. Quem está desde o início aí, desde o início do Arati, viu a minha energia no início do Arati. E vê a energia que eu estou agora. Isso o que é? É Harikata, falar de Deus. Então nós temos que compreender isso. Você está desanimado, você está cansado, escute Harikata. Coloca live. Ah, mas agora não tem live, agora de repente no horário do programa, mas fica gravado. Nós temos agora esse serviço que Ishan Krishna Prabhu pegou esse serviço. Ele está postando, ele edita. Antigamente, quem iniciou esse serviço, na verdade, foi o Mathuranath Prabhu. Mathuranath Prabhu começou esse serviço, eu pedi para ele para editar o vídeo do Facebook,
e colocar no nosso canal do YouTube. E ele colocou mais de 700 aulas. Se eu não me engano, estava na aula 712, alguma coisa assim. Então ele fez um serviço extraordinário. E Ishan Krishna Prabhu pegou esse serviço depois, e ele está na aula mais de 1000, já tem mais de 1000 aulas. Se ele puder escrever aqui, ele deve estar assistindo agora, qual é o número da aula que está somente aqui do Templo de São Paulo, lendo os livros de Acharya Maharaj, as aulas de Srila Acharya Maharaj, e lendo os livros de Srila Govinda Maharaj e Srila Siddhar Maharaj. Passamos em 1000 aulas. Então, se você está desanimado, você tem muito Harikata para escutar. E eu garanto para você que isso vai te dar ânimo, isso vai te dar força espiritual. Vamos ver se alguém comentou algo, se alguém fez alguma pergunta. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã, eu espero estar aqui às 7 horas da manhã, começando o Mangal Arati. Hoje, infelizmente, me desculpem, eu não consegui, mas eu pretendo amanhã estar aqui para fazer o Mangal Arati e fazer o programa todo. E à noite, teremos o programa a partir das 18 horas. Amanhã é sábado, amanhã é domingo, programa a partir das 18 horas. E na próxima semana, no próximo sábado e domingo, não amanhã, o outro, o primeiro sábado e domingo de setembro, teremos o aparecimento de Lalita Devi no sábado e no domingo o aparecimento de Shrimati Radharani. Não percam de forma alguma os dois festivais, extremamente importantes. Se você mora longe, em outro país, como o Ishan Krishna também, ele mora em outro estado, bem longe daqui, assistam pela internet, assistam pelo Facebook. Não percam esses dois grandes festivais. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta ou comentou algo. O Ishan Krishna Prabhu faz um comentário aqui, ele fala obrigado pela aula e tal, mas na verdade, Ishan, eu que agradeço vocês estarem aí escutando, e vocês que moram super longe, hoje é sexta-feira à noite, a maioria da população mundial está com a família, comendo, sei lá, falando bobagem, para Jalpa, assistindo TV, e vocês estão aqui firme e forte, então isso anima a gente. Isso daí é muito inspirador para a gente estar aqui falando, lendo a aula de Srila Acharya Maharaj e com certeza eu vou descer, né, porque eu moro embaixo, quem não sabe eu moro embaixo do templo, e eu vou descer muito mais animado do que eu subi. Então vocês estão dando essa força, o Harikata está dando essa força. A Priyadashini Devidasi também falou a mesma coisa, obrigado. E, novamente, eu que agradeço. A Priyadashini fala, né, Devidasi fala, o senhor vai ficar bom. Com certeza, né? Com certeza eu vou ficar bom, porque o karma ruim e o karma bom não é eterno. Nada no mundo material é eterno. Então, com certeza, pode demorar uma semana, ou um dia, ou um mês, algum dia ficaremos bons. Essa é uma grande coisa que nós temos que pensar. Quando você não está bem, você está triste, não é eterno. Não se preocupe se você está aborrecido, não é eterno, o mundo material é temporário. Não se preocupe, se você está com uma doença muito grave, e essa doença, o médico fala, você tem 1 mês de vida, qual o problema? Você vai abandonar esse corpo e vai pegar outro na próxima vida? Não há problema. Essa visão Gaudiya Vaishnava. Então, nada é eterno. Nada é eterno, né? A gente, na verdade, torce para ficar melhor, para poder servir melhor. Porque servir doente, o serviço não é o melhor possível, mas Krishna está vendo. Krishna está vendo tudo, né? É Paramatma, ele vê tudo. Então, eu agradeço vocês aqui assistindo conosco.
E vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar essa transmissão. Depois eu vejo quem está aqui conosco participando hoje. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hare Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shimadhusudan. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Echai Gosai Kori Charana Vanda. Jaha Hoi Devi Nana Zavista Pura. Echai Gosai Jaramuni Tarada. Tansabara Padare Mora Panchagra. Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame Mora E Adina.
Vamos ver aqui se alguém comentou mais alguma coisa ou se alguém fez alguma pergunta. O Ishan Krishna Prabhu, ele fala que ele... Peraí, que saiu do local aqui, só um minutinho. Ele falou que está na aula 1030. Está na aula 1030, mas eu acredito que, além dessas aulas, ainda tem as que ele não postou, né? Mas está na aula 1030. Então, tem 1030 aulas de Silachara Maharaj, lendo as aulas dele, lendo os livros da missão. Então, tem muito material aí, quem quiser se aprofundar, quem quiser entender realmente qual é a consciência de Krishna, tem muita coisa aqui. A Annapurna escreveu aqui, primeiro ela tinha escrito que ela também... Peraí, só um minutinho. Ela escreveu tal, né, do problema que eu estou, e aí ela falou que ela não escreveu direito. Ela falou, não se preocupa não, porque você mora fora do Brasil já há algum tempo, ninguém está preocupado se você escreve o português correto ou não. Krishna não está preocupado com nada disso. Krishna quer ver o seu coração, ele quer ver bhava, quer ver o seu humor. Então não se preocupe com isso, se você escreveu errado ou não. Aquele que olhar com esse olhar de mosca, ele vai se dar mal. Nós temos que ter o olhar de abelha, nós temos que pegar o néctar, não pegar a coisa suja, não pegar a ferida como a mosca. Nós temos que olhar o que você quis dizer. Não se está errado ou se está certo o português, enfim, isso não importa. Ninguém aqui é professor de português, ninguém está preocupado em ter a ortografia correta, tá bom? Não se preocupe com isso não. E o Ishan Krishna Prabhu, agora sim, ele fala aqui, que ele conheceu a consciência de Krishna, né? Ele conheceu sobre Krishna Mahaprabhu pela internet. Então a internet é muito boa, sim, né? Muito boa. É ruim também, mas nós temos que usar o lado bom em tudo. Então a internet também foi criada para servir Krishna como tudo.
Tudo na vida foi criado para servir Deus. E nós temos que usar. Vamos ver quem participou conosco, então? Nós temos aqui a Priyadashini Devidasi. Tem vários comentários hoje, deixa eu ver isso. Tem o Ishan Krishna Prabhu, Ana Purna Devidasi. Temos aqui a Bimala Devidasi. Deixa eu ver quem mais aqui. Nos comentários foram essas pessoas. Mas tem mais alguém que não comentou, mas curtiu. Então vamos ver quem curtiu sem comentário. Vamos agora ler quem curtiu sem comentar. Temos aqui, deixa eu ver aqui, o Fanny Bhushana Prabhu, conosco também, a Dirce Aires de Almeida, minha prima, assistindo, e a Marlene Devidasi. Então agradeço a presença de todos, me inspirou ver vocês aqui. Uma boa noite, até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangalarati, se Krishna permitir. E à noite teremos o programa às 18 horas. Então, Vandalakranam, até amanhã.